A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração hoje e que eu trarei aqui é em Números capítulo 10, verso 1 e 2. Essa passagem, ela fala acerca das duas trombetas de prata, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. No capítulo 9, a gente vê sobre a nuvem guiando a marcha dos israelitas. A nuvem, ela representava ali o cuidado de Deus, a presença do Senhor. A nuvem, ela fazia sombra sobre o arraial de dia, e à noite era como a aparência de fogo. Ela protegia também o arraial. Então, toda vez que ela estava assentada sobre o tabernáculo, que ela estava ali, o pessoal, o povo entendia que era necessário ficar. Mas toda vez que ela se levantava, o povo entendia, é hora de levantarmos o acampamento e partirmos. E aonde ela se assentava, a nuvem, ali eles entendiam que era para eles acamparem. Então, se aquela nuvem da presença, a nuvem, o cuidado de Deus, a nuvem que guiava o povo, a marcha dos israelitas, se ela permanecesse ali por 1 dia, 2 dias, meses ou anos, assim eles ficavam. E o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas, porque essas trombetas guiariam, convocariam o povo. Eles entenderiam. Se a gente continuar lendo esse capítulo 10, a gente vai ver que se você toca uma trombeta, significa uma coisa. Se toca 2 trombetas, as duas simultaneamente, significa outra. Tem também a questão do retinir, formas de tocar a trombeta. Cada coisa, cada detalhe significa uma mensagem diferente. Então, ela servia tanto para convocação para guerra, quanto nos dias de festas, quanto para dizer, olha, estamos de partida, nós precisamos seguir a nuvem que está nos guiando, a nuvem do Senhor que está nos guiando. As trombetas, elas anunciavam uma mensagem que precisava ser entregue. A nuvem, Deus guiava por meio da nuvem aonde os israelitas iam. Mas ele instrui a Moisés que os sacerdotes toquem a trombeta para convocar o povo e guiar a eles em que eles deveriam se posicionar. Nos dias de luta, de peleja, fala: toca a trombeta, porque o Senhor dará a vitória. O Senhor dará a vitória. Eu vou ler esse versículo, que diz assim, verso 9 do capítulo 10 de Números: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e serais salvos de vossos inimigos. Na nossa vida, o Senhor, Ele está nos guiando, Ele nos guia, não mais com uma nuvem, nem mais os israelitas, não tem mais a nuvem que guiava no deserto, mas o Senhor, Ele nos guia, e Ele coloca, como Ele fez com o povo de Israel, liderança, para que sejamos guiados também. Moisés ali guiava o povo no deserto. O Senhor, por meio da nuvem, por meio de operação de milagres, que havia uma nuvem que os protegia e que os guiava para onde deveria ir, e ali estava a própria presença do Senhor. Ali o Senhor também instrui: olha, Moisés, você vai guiar o meu povo, você vai levar o meu povo para a terra prometida. E quando Moisés morre, ele fala: olha, Josué vai te substituir. O Senhor, Ele está sempre convocando lideranças para guiar o povo dele. Ele não deixa o povo dele desamparado nem perdido. E da mesma forma, o Senhor cria os meios de convocação. As trombetas eram formas de anunciar que
que o povo já conhecia, sabia o que significa, como se ela toca 2 vezes, se toca só uma ao invés de 2. Cada coisinha eles já sabiam, olha, tá tocando 2 trombetas, eu sei que significa isso. Tá tocando uma trombeta só, então significa outra coisa. Eles sabiam, eles entendiam, eles reconheciam as convocações. E nós precisamos estar atentos. O Senhor coloca líderes para guiar o povo dele. E precisamos estar atentos à palavra. Quando o Senhor convoca, quando o Senhor nos chama para levantar e partir, quando o Senhor nos chama, fica mais um pouco. E os líderes também têm que ter entendimento e sabedoria que só vem de Deus para guiar o povo, para instruir, para dar a mensagem certa que Deus quer. Quando for o tempo, as trombetas, elas serviam tanto para convocar, para estar no tabernáculo, quanto para celebrar as festas, né, do povo, as festas de Páscoa, as festas das barracas. E também servia para quando ir à peleja. O Senhor, Ele fala com a gente o tempo todo. Precisamos estar atentos à voz dEle. Precisamos honrar quem o Senhor tem colocado como liderança na nossa vida. Todos nós temos, em primeiro lugar, o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Ele é o grande sacerdote e é Ele quem nos guia. Mas o Senhor, Ele também coloca pastores. O nosso grande pastor, o nosso bom pastor é Cristo Jesus. Mas Ele institui, né, aqui na terra, líderes, pastores, para guiar as ovelhas dele. Então, precisamos ouvir e honrar quem o Senhor tem colocado como liderança na nossa vida. O povo, na verdade, Miriam e Arão, por um tempo, questionaram Moisés: será que você é maior que nós? O que acontece? O Senhor tinha escolhido Moisés para guiar o povo. Moisés era humilde perante a face de Deus. Moisés se relacionava, tinha intimidade com o Senhor, se relacionava com ele quase que de face a face. E quando Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, questionam Moisés, o Senhor vem repreender Miriam e Arão. Inclusive, Miriam fica 7 dias afastada do arraial com a pele tomada de uma doença de pele que ficou toda branca, como se fosse uma doença de pele, não sei se cabe dizer que era lepra, mas uma doença de pele, em que ela teria que estar fora do arraial. E quando passou os 7 dias, ela voltou, e aí o povo, todo Israel, se levantou e partiu daquele lugar. Entende? O Senhor coloca homens, o Senhor coloca mulheres numa posição de cuidar das ovelhas dele. Se não fosse assim, ele não falaria: Pedro, me amas? Tu me amas? Ele pergunta 3 vezes a Pedro. E Pedro diz: sim, eu te amo. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor coloca, sim, pessoas para apacentarem as ovelhas dele. As ovelhas são dele. Mas ele coloca, sim, homens e mulheres, e precisamos honrar. Precisamos saber quem são. Precisamos saber se eles estão debaixo, né, da orientação do Senhor, se são verdadeiramente sacerdotes do Senhor, se são verdadeiramente servos de Deus. O Senhor confirma, a gente tem que olhar para os frutos para saber se ele pertence ao Senhor. E se ele pertence, precisamos honrar, precisamos respeitar. Porque se não honrarmos ou respeitarmos, vai acontecer que nem aconteceu com Miriam, que desonrou. O Senhor, ele cuida daqueles que ele coloca da posição de cuidar das suas ovelhas. Ao mesmo tempo que ele cuida, se essa pessoa está errada em algum ponto, porque somos seres humanos e podemos errar,
podemos errar. Nós erramos, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Mas Ele nos repreende. Ele não quer que a gente fique nesse caminho errado. Ele, como um pai, repreende um filho, Ele nos repreende, nos exorta para nos arrependermos. Não existe falarmos do Senhor, de Deus, se não falarmos de exortação e arrependimento, porque nós, desde a queda do homem, estamos lutando contra o pecado, e essa luta é diária, e precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados, precisamos sim buscar andar em santidade. O Senhor Jesus nos lava e nos purifica, e por meio dele temos vida, por meio dele temos salvação, por meio dele podemos nos relacionar com Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas, a Trindade, mas um só Deus. Podemos nos relacionar com Ele. Amém. Que nós possamos honrar aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas para nos guiar. E todo mundo vai ter uma certa liderança sobre si. A nossa liderança maior é o sumo sacerdote, o grande sacerdote, Cristo Jesus. E ele coloca, assim, pessoas para nos guiar. Até os pastores, eles têm algum certo tipo de liderança espiritual, que é um outro pastor, provavelmente, que o guia na caminhada, que o ajuda na caminhada, que exorta. Precisamos honrar aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas para nos guiar, para nos apacentar. E precisamos estar atentos às convocações, aqui as 2 trombetas, e cada forma de tocar significava algo. Precisamos estar atentos às convocações do Senhor. Quando é o tempo de partir, quando é o tempo de ficar, quando é o tempo de celebrar, quando é o tempo de lutar. Precisamos estar atentos às convocações do Senhor. Amém? E Ele faz essas convocações por meio dos sacerdotes dele, dos servos que Ele levanta para guiar o povo, para cuidar do povo, para orientar o povo. Vamos encerrar esse vídeo com uma oração. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e guia-nos, Senhor Deus. Senhor, estamos aprendendo mais de Ti. Que possamos prosseguir nessa caminhada e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a cada dia o Senhor se revele mais a nós e nós possamos crescer na sabedoria que só vem de Ti. Em nome de Jesus. Eu também te peço que guarda, Senhor, guarde as nossas vidas, guarde as crianças, Senhor Deus, que têm sofrido grande ataque nesse mundo. Guarde, Senhor, cada família representada nessa oração, Senhor. Livra do mal, livra da morte. Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o Senhor venha curar os enfermos, sarar as feridas, Senhor Deus, emocionais. Que o Senhor venha curar o coração, Senhor. Aquele que está abatido de alma, aquele que está fraco na fé, que o Senhor venha fortalecer. A força vem de Ti, que o Senhor venha derramar do Teu óleo, da Tua unção, do Teu Espírito Santo e fortalecer, Senhor, aqueles que estão fracos na fé. Guia-nos, Senhor, guia-nos para Ti, para a Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que possamos ser guiados para a presença do Senhor, para onde Ele quer que nós estejamos. Assim como a nuvem guiava o povo
e as trombetas anunciavam: é hora de partir, ou é hora de assentar o arraial, ou é hora de celebrar, ou é hora de pelejar, é hora de estar no tabernáculo, assim como as trombetas anunciavam. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. A cada tempo determinado, tem tempo para todas as coisas, debaixo do céu. Há tempo de plantar, de colher, há tempo de descansar e há tempo de trabalhar. Há tempo de todas as coisas. Que nós estejamos atentos ao tempo e aonde Deus quer nos colocar. Peça orientação ao Senhor. Peça que Ele te dê a direção. E honre aqueles que Ele tem te colocado no teu caminho para te guiar, para te apacentar, para cuidar de ti como um pastor cuida de uma ovelha. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!